Olá, seriadores, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta para mais um vídeo. Eu sou a Jussara, esse é o canal Vida de Seriatriz, e no vídeo de hoje a gente vai discutir o quarto episódio de Manifest. No entanto, eu não sei nem como que eu posso chamar esse vídeo. Não dá pra eu dizer pra vocês que eu vou lançar teorias, porque apesar de serem algumas teorias da minha cabeça, ao mesmo tempo eu não consegui finalizar a ideia pra chegar ao ponto de eu acho que isso tá acontecendo por causa disso. No entanto, tudo que eu vou passar pra vocês no vídeo de hoje é pra reforçar a minha teoria que eu lancei há 2 vídeos atrás a respeito de morte, ressurreição, ligação bíblica e tudo mais. Se você ainda não viu os meus vídeos anteriores, eu vou deixar linkado no card aqui em cima pra você poder ir lá assistir, pra você ver se faz sentido aí na sua cabeça ou não. Então assim, eu peço liberdade poética pra gente discutir esse episódio de hoje, porque vai parecer que eu tomei uns alucinógenos? Vai parecer que eu tô meio bugada das ideias? Vai. Mas no fim do dia eu acho que pode acrescentar alguma coisa e você pode até me ajudar a finalizar essa teoria, deixando aqui nos comentários o que você acha que faz sentido e o que você acha que não faz sentido. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu espero que você goste do vídeo de hoje. Se você gostar, aproveita pra deixar o seu joinha nesse vídeo, que me ajuda muito, e aproveita pra se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. E bora começar porque é muita coisa pra falar, gente. Eu fiquei o dia inteiro ontem pesquisando, hoje eu já pesquisei mais coisa, e eu só vou descobrindo coisa atrás de coisa e eu não sei em que momento as coisas vão juntar e fazer sentido. Mas eu tô no caminho, eu acho que eu estou no caminho. Esse quarto episódio a gente descobriu algumas coisas importantes, mas ao mesmo tempo essas descobertas fazem com que a gente abra um leque de novas perguntas que a gente não tinha antes. Então, a primeira coisa que a gente descobriu foi que o projeto Eureka, que é o projeto que o Vance está comandando ali dentro da NSA, ele é um projeto completamente voltado ao avião que explodiu, relacionado ao voo 828, ao avião do voo 828 que explodiu. E quando a gente conhece toda essa operação, a gente descobre que a cauda do avião que foi encontrada no mar em Cuba é a mesma cauda do avião que estava sob poder da NSA antes disso tudo acontecer, e que essa cauda simplesmente se teletransportou pro mar na noite em que tudo aconteceu no final da temporada anterior, na noite em que a Sanvi matou a Major, na noite em que o Zeke foi ressuscitado e na noite em que os 3 sequestradores do Cal acabaram falecendo. Então, como diz o Cal, tudo está conectado, a gente não pode deixar passar nada. Eu não quero nem pensar em deixar a Sanvi de fora simplesmente porque a Sanvi meio que está desconectada, porque inclusive eu imagino que tenha algo relacionado ao que ela fez também. E aí eu quero ver se faz sentido na cabeça de vocês. Mas sim, a gente descobriu então que essa cauda se teletransportou pro meio do mar, e a gente fez outra descoberta muito importante também, porque com o Ben agora tá com aquela luz na palma da mão dele, com essa luz ele foi direcionado lá dentro dessa operação, ele foi levado até uma passageira do voo 828 que a gente conheceu nas temporadas anteriores, que é a Kelly Taylor, que foi morta com um tiro na cabeça, porque ela queria vir a público, se eu não me engano, acho que era essa a história dela, ela queria vir a público falando a respeito do voo 828, acho que até a respeito dos chamados, enfim, ela acabou falecendo com um tiro na cabeça. Só que o que eles descobrem relacionado a essa passageira é que ela não tem sinais de ter morrido com um tiro na cabeça, mas sim sinais de ter presenciado, de ter vivido um acidente aéreo, onde o corpo dela teria teoricamente sofrido os danos por conta dessa explosão do voo 828. Então, o que a gente vê é uma confirmação de que no fim do dia, não importa a sua causa da morte, não importa a forma como você morre, se você morreu antes da sua data limite, o seu corpo vai voltar ao estado original, que foi o estado da sua primeira morte. E aí, relacionado às mortes, eu fiz um link que eu imagino que outras pessoas já tenham feito também, mas até então não tinha dado esse estalo na minha cabeça, de que a gente tem 2 conexões que fazem as mortes se ligarem uma com a outra. Eu sempre me perguntei o que tinha de comum entre as mortes dos passageiros do voo 828, que explodiram no céu e caíram no mar, juntando com a morte do Zeke, que foi dentro de uma caverna, congelado, e aí a gente teve aquele cara que só viveu 3 dias, ele morreu dentro de um caminhão afogado, a gente teve o trio que morreu também no gelo, afogado também, enfim, e o que eu cheguei à conclusão é que 2 fenômenos sempre estão presentes na morte de todos os envolvidos, de todas as pessoas que começam a receber chamados em Manifest. O primeiro elemento que a gente tem é a água. Como você pode ver, todo mundo morreu envolvendo a água de alguma forma. Ah, Jussara, mas o avião explodiu. Sim, explodiu, mas eles caíram no mar. Se eu tiver pesquisado corretamente, se eu não tiver esquecido de nenhuma outra morte que tenha sido de forma diferente, todas as mortes que eu me recordei até o momento estão relacionadas com a água, de alguma forma. O que pra mim faz completo sentido, de novo, se a gente voltar
para a mitologia e para o cristianismo e para essa parte toda bíblica e religiosa, enfim. Já vou explicar para vocês. O segundo elemento que está presente é o raio. O raio sempre está presente. A gente sempre vê uma tempestade de raios acontecendo, inclusive com o Al-Zura, que ele menciona que teve uma tempestade elétrica e que ele viu um dragão no céu, que no caso era o voo 828, enfim, que houve essa conexão interdimensional, sei lá como é que a gente pode chamar isso. Mas o fato é que raios estão ligados às mortes que acabam ressuscitando, né? Aos mortos que acabam retornando em algum momento. E eu achei isso muito interessante de finalmente fazer esse clique, porque faz sentido. Se você for estudar simbolismo da água e do raio, essa questão de tempestades elétricas e depois a gente tem a chuva e tudo mais, simbolicamente falando, o raio ele representa a expulsão daquilo que é velho, expurgar o que já passou, o que não te pertence mais. Ele faz a limpeza da sua alma, enquanto a água significa, né, representa renascimento. A gente tem toda a questão bíblica do batismo, onde você renasce a partir do momento que você é batizado, você renasce em Cristo e toda aquela história. Então, o raio e a água em conjunto significam o nascimento de uma nova possibilidade, de uma nova alma e pipipipopopó. E dentro dessa questão ainda, a gente sempre tem o fato de que algumas pessoas escutam o chamado e usam de forma equivocada, outras pessoas escutam o chamado e atendem o chamado da forma correta. E tem duas questões que eu achei interessante. A primeira delas é que responder os chamados não pode ser em benefício próprio, que nem eu já mencionei isso para vocês antes, e tem o fato também de que na Bíblia é dito que Deus conversa contigo, ele vai te mandar chamados, no entanto, o outro lado também te manda chamados, e você acaba escolhendo aquele que te apetece melhor, aquele que faz mais sentido para você, só que as consequências, elas acabam vindo. E a gente tá vendo muito isso com o trio, né? Porque a gente tem o Pete, que já tá bem do lado bom da força, ele tá ajudando a Micaela, ele teve o seu próprio chamado, que é um dos pontos que eu quero mencionar aqui, inclusive, para eu chegar nessa conclusão do chamado que vem de lá e do chamado que vem de cá, enfim. E ele recebe o chamado e ele quer atender esse chamado e ele tá preocupado em continuar vivendo e ele quer ser uma pessoa melhor. A gente tem o Corey, que tá na meiuca, ele ainda não sabe de qual lado ele está, mas agora que ele levou um tiro na perna do Jace, eu imagino que ele vai ficar do lado bom também. E a gente tem o Jace, que é completamente malvadão, inclusive a promo do próximo episódio já mostra que ele vai centralizar ali, que ele vai ser o nosso grande vilão dessa história nos dois próximos episódios que a gente tem, que eu acho que vão ser passados juntos, enfim, porque a gente vai ter o hiatus, né? A gente vai ter aquele intervalinho da série pra ela poder voltar depois. E por que que esse trio é importante da gente acompanhar? Primeiro por conta das sombras, né? Eles vieram em um chamado pro Cal e pra Angelina, que eu suspeito que a Angelina tenha recebido o mesmo chamado, em um formato de sombras bem malvadas, sombras que deixaram os dois apavorados. Isso significa que eles já estão com uma certa influência de lá de baixo, ou pelo menos de um lado que não é tão positivo, não é tão de lá de cima assim. E é interessante porque eles recebem dois estilos de chamado. Eles receberam nesse episódio um chamado que é bem semelhante ao que os passageiros do voo 828 recebem, que é um chamado bem mais claro, bem mais nítido, e com isso a Mick pôde prender o cara lá, que acabava vendendo drogas e blá blá blá. Só que eles também recebem um outro chamado, que é a voz do Cal na mente deles. E o que isso pode significar? Pode significar que esse outro chamado não vem da mesma fonte, não vem do mesmo lado. Isso aqui eu tô pirando, mas foi mais ou menos o que eu imaginei. Então a gente teve a relação das mortes, né, que envolve raio, envolve água, a gente tem toda essa questão dos chamados, e nesse dia que a parte do avião simplesmente se teletransportou, a gente vê que vários acontecimentos aconteceram ao mesmo tempo que poderiam justificar esse acontecimento específico com a cauda. O primeiro deles é a relação com o raio. De novo, eu acho que existe algo místico, mágico, alienígena acontecendo. Toda vez que a gente tem a queda do raio, que envolve água e tudo mais, a gente tem essas pessoas retornando à vida, isso é fato. Só que o fato da cauda do avião ter ido parar no meio do mar, eu acho que tá mais relacionado à atitude da Sanvi do que necessariamente ao que aconteceu com o Zeke. Porque eu acho que o que aconteceu com o Zeke já é programado, já é pra acontecer de fato. Ok que o Zeke foi o primeiro cara que passou do lado de lá, mas ele não tá diretamente ligado ao voo 828. Eu acho que se fosse relacionado ao Zeke, a gente teria que ver algo acontecendo talvez na caverna, sei lá, tipo ele seguiu em frente, então agora não tem mais o risco dele voltar a ficar congelado na caverna, voltar ao modo original como ele teria morrido, e enfim. Agora, por que eu acho que pode estar ligado a Sanvi? Tecnicamente, a Sanvi já morreu. Tecnicamente, a Sanvi
não pertence mais a esse mundo nosso. Ela está aqui com um propósito que é seguir os chamados para ver se ela consegue evoluir, passar para um outro plano cósmico, que é outra teoria que eu vou lançar aqui para vocês, a gente já chega lá. Mas ela acabou retirando, né, essa coisa dos chamados, ela acabou mexendo no próprio DNA, ela acaba tirando à força os chamados, ela não recebe mais. Os chamados, eles funcionam interferindo na vida das pessoas, mas isso não significa que os passageiros podem fazer essa interferência por conta própria. E a gente não sabe o que pode resultar dessa interferência. A partir do momento que a Sanvi mata a Major, será que a gente não tem meio que uma mudança, uma alteração que não deveria acontecer na linha do tempo? Porque a Major não teria morrido, supostamente falando, a Major não teria morrido se a Sanvi não tivesse interferido. Se a Sanvi não tivesse causado a morte dela. Será que interferir nessa linha do tempo sem ser relacionado a um chamado, será que não faz com que isso implique diretamente na vida dos passageiros do 828, da forma como eles conhecem hoje? Não sei. Não consigo finalizar as complicações das ações da Sanvi e eu não sei nem afirmar pra vocês se ela de fato tem algum tipo de vínculo com o 828, uma vez que agora ela não recebe mais os chamados, mas o fato é que eu imagino que cada ação tem uma reação e gera uma consequência, porque, de novo, o Call sempre repete. Tudo está conectado. Outra coisa que eu achei interessante é que a gente teve um reforço na história de Osiris, que é um deus que ele foi morto pelo irmão dele, e ele teve o corpo dele em vários pedaços espalhados assim para ele não ser ressuscitado, só que ele acaba sendo ressuscitado pela esposa dele, que ama muito ele, e acaba juntando as peças e tal. E uma parte fundamental para a ressurreição do deus Osiris é as águas do rio Nilo. De novo, gente, água, ressurreição, tá tudo envolvido. Só que um outro ponto que me chama a atenção é que Osiris, depois que retornou da morte, ele teve um filho, que foi Horus, se eu não me engano. Ele teve um filho. E quem mais teve um filho nessa história depois de ter voltado dos mortos? O Ben. O que me faz questionar qual é o vínculo da bebê. Que, quando estava dentro da barriga, tinha um papel maior nessa história, porque recebia chamados através da mãe, né? A mãe conseguia ver os chamados da bebê, mas até então ela não demonstrou nada de especial. A gente só teve aquele take meio creepy do Call com a pena de pavão em cima dela, filmando, enfim. Eu acredito que a gente vai ver alguma coisa relacionada a essa criança, mas eu achei interessante essa ligação da gente ter o Ben, que voltou dos mortos e teve uma filha, e a gente tem Deus Osiris, que está sendo mencionado na série, também voltando dos mortos e também tendo um filho. Outra coisa que eu acho muito interessante é que a gente tem dois tipos de luz acompanhando esses personagens. A gente tem a mão do Ben e até mesmo a cauda do avião, em que a gente vê uma luz branca. A luz branca relacionada a raios, vamos voltar, a gente tem os raios lá no começo da história, onde os raios são importantes para o renascimento dessas pessoas e pipipi popopó. Mas a gente tem a luz branca na mão do Ben. E a luz branca relacionada a raio, na questão de simbolismo, significa pureza e leveza de espírito, que são voltados para as pessoas que estão ali para poder ajudar outras pessoas, o que me faz questionar até que ponto a mão do Ben é apenas um guia para ele poder chegar e resolver os chamados. Ele não precisava da mão dele antes para ele encontrar e responder os chamados. Eu acredito que essa mão ela pode ter outros poderes, quem sabe até poder de cura, não sei. Por exemplo, a minha religião acredita que se você fizer uma oração, tem todo um processo que se chama jorei. Se você fizer isso aqui, você tá enviando luz divina para a pessoa e você cura a outra pessoa. Enfim, não é cura de tipo, vou fechar o machucado, mas vocês sabem, cura da alma, do espírito e blá blá blá, relacionado com essa luz da mão. Então eu imagino que o Ben, ele pode eventualmente ter algum tipo de cura envolvido aí nessa mão também. E eu fico me perguntando por que a Micaela precisou ficar na casa da mãe da amiga, cuidando da mãe da amiga. Claramente está sendo um grande esforço para ela e pro Zeke. No entanto, eu imagino que essa doença da mãe da amiga da Micaela pode significar alguma coisa aí pra dentro dessa história que pode estar relacionado a essa luz na mão do Ben, enfim. Tô viajando na maionese, mas eu acredito que pode ter alguma ligação, porque de novo tudo está conectado nessa história. E a gente teve a outra luz, que é uma luz mais dourada, que foi a luz que a gente viu quando Zeke volta à vida no finalzinho da temporada anterior. E é muito interessante, porque quando você pesquisa fotos de Jesus Cristo ressuscitando, quando a gente procura imagens de Páscoa e blá blá blá, a gente sempre vê uma luz dourada. E o raio voltado para a luz dourada, o significado, o simbolismo dele é relacionado à ascensão espiritual, que é uma das coisas que a gente tá vendo acontecendo com o Zeke. Semana passada eu recebi um comentário aqui, que eu já não vou lembrar o nome da pessoa. Se manifeste, coloque seu nome aqui embaixo, que eu já não lembro agora de cabeça. Mas me mandaram um link falando que o Zeke pode eventualmente se tornar vilão dentro dessa história, porque o diretor deu a entender que ele se tornaria vilão e tudo mais. E eu fico me perguntando se de fato faria sentido
pra dentro de uma teoria que eu tenho. Pode ser que a história pegue outro rumo e dê sentido pra ele se tornar vilão e tal, porque essa questão toda dele ser empático, a empatia ela é uma via de mão dupla, né? Ela pode tanto ajudar as pessoas quanto ela pode atrapalhar, pode você transformar a pessoa que é empata em uma pessoa extremamente manipuladora, porque ela sente os sentimentos, ela sabe exatamente o que a pessoa tá sentindo, então ela pode ajudar ou ela pode manipular pra tirar algo em benefício próprio. E a gente tá vendo nesses episódios que o Zeke, ele tá com essa empatia cada vez mais forte, ele meio que se teletransporta agora pra dentro do corpo da pessoa, ele realmente sente tudo que a pessoa tá sentindo, então ele consegue ajudar essa pessoa. E eu fico me perguntando o que pode acontecer com o Zeke, se ele de fato vai se tornar vilão em algum momento, ou se ele já tá em um outro nível e esse vilanismo pode significar apenas que ele não atua mais como humano normal. Existe uma carta de tarô, tarô egípcio, mais precisamente falando, e eu fui buscar isso por conta de toda a conexão com essa mitologia egípcia que a gente tem relacionada a Manifest. E essa carta de tarô, ela se chama Arcanjo, acho que é número 20, alguma coisa assim, que é a carta da ressurreição. E nessa carta tem um aviso que é muito interessante, porque, óbvio, quando a gente tá falando de tarô, a gente não tá falando de ressurreição como a gente conhece Jesus Cristo e tudo mais. Mas existe a possibilidade de uma ressurreição como a de Jesus Cristo se a pessoa estiver em um nível de iniciação cósmica, que lembra que eu falei que eu ia mencionar isso pra você, que é um nível, assim, muito alto. É como Jesus mesmo. Ele já era um cara avançado, o espírito dele já era extremamente avançado, ele já estava em conexão direta com Deus. Isso permitiu que o corpo dele ressuscitasse também, o corpo físico e não apenas o espírito. Então, quando a gente olha pra dentro dessa história, é como se o Zeke já tivesse alcançado esse nível de iniciação cósmica. Ele já passou pelos desafios, que são os chamados, e agora ele está em um outro nível. E quando a gente entra nesse outro nível, é um nível onde as pessoas não possuem mais aquele egoísmo, aquela coisa centralizada que os seres humanos têm, né? De pensar muito com o próprio umbigo e pouco nas outras pessoas, como se estivesse em outro plano, é como se estivesse vivendo numa outra realidade. Tecnicamente, essa iniciação cósmica, ela não começa de agora, ela funciona desde os primórdios da humanidade, quando o ser humano era animal e de repente ele passa para a evolução de se tornar um ser humano racional, né? Um animal racional, a gente segue sendo animal, mas vocês me entendem, de animal, de gato, cachorro e gorila e tudo mais, para ser humano. Existe uma teoria que a gente teve intervenção divina simplesmente pelo fato de que a evolução foi muito rápida, não foi algo que aconteceu devagarzinho, né? Foi uma coisa que foi acontecendo e o ser humano evolui de forma muito rápida. Então, em momentos críticos da nossa história, nós teríamos ajuda de intervenção divina ou alienígena para que a gente pudesse evoluir cada vez mais rápido para chegar num patamar evolutivo muito grande, onde passaríamos desse sistema que a gente tem animal ainda, dessa forma que a gente tem de pensar que é muito animalesco, que é por isso que a gente ainda tem pessoas que matam, pessoas que roubam, pessoas que cometem crimes por conta de sentimentos e blá blá blá, e a gente passaria para uma outra evolução espiritual que é o famoso paraíso terrestre, vida eterna e blá blá blá. E de novo a gente teria uma intervenção divina para a gente passar para este outro nível. Então, o que aconteceria embaixo dos olhos de todo mundo. Eu falei que eu ia dar uma pirada boa, gente, mas é porque pra mim faz sentido com o Manifest. Começaria a acontecer embaixo dos olhos dos seres humanos, mas nem todo mundo conseguiria perceber essa mudança. Esse momento seria conhecido como a Terra adentrando um mar de fogo, que é uma realidade que não é visível para os seres humanos, mas que vai acontecendo com algumas pessoas, e essas pessoas elas vão passando para um outro nível, onde elas precisam passar por diversos desafios até elas encontrarem aquele plano espiritual perfeito, onde existe a vida eterna e onde existe empatia, blá 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 blá. E pra mim faz muito sentido, porque é um tipo de estudo que é real, é um tipo de estudo que as pessoas de fato pesquisam muito pra ver se faz sentido e tal. E dentro da série faz muito sentido, né? Porque de fato acontece com algumas pessoas de alguma forma e as pessoas estão recebendo os chamados e tudo tá acontecendo e o restante do mundo não tá participando disso. A gente acompanha só quem de fato tá passando por esse tipo de provação e esse tipo de mudança até chegar no momento do Zeke. Por isso que eu fico muito em dúvida se o Zeke ainda tem mais provação pra passar, pra chegar em outro nível, quem sabe? Talvez ainda dê tempo dele fazer as escolhas erradas. Mas eu acho muito difícil transformar o Zeke em vilão por conta do que ele já passou. Outra coisa que esse episódio me deixou bem cabreira é o que o Troy descobriu. A gente teve um momento dele bem rapidinho falando que ele tá trabalhando ali na NSA já faz um tempinho e tal, e que ele descobriu coisas que fizeram a cabeça dele explodir. Eu imagino que ele pode ter descoberto coisas a respeito do 828, dos chamados e tudo mais, mas eu imagino que ele pode estar falando de outra coisa completamente diferente também. E agora a Sanvi trabalhando ali dentro, talvez ela tenha acesso a todas essas informações, possa ajudar o grupo assim, a entender melhor o que está acontecendo. Lembrando que a gente ainda tem aquele pedacinho do papel
dual Zuras lá que a gente ainda não viu. E eu fico me perguntando se por acaso não tá relacionado a toda a questão do filho de Osiris e possivelmente a gente tem aí uma ligação com a bebê do Ben. De novo, apenas teorias. E do lado humano da coisa, porque tudo isso é do lado sobrenatural, né? A gente tem do lado humano da coisa o Jared ainda. O Jared, ele tá cada vez mais perto de descobrir o que pode ter acontecido com a Major. No entanto, eu fiquei um pouco preocupada porque, apesar de confiar no Van, ao mesmo tempo, ele está de volta numa posição que às vezes ele não vai poder fazer escolhas que sejam com seu coração. Às vezes ele vai ter que fazer uma escolha que é um pouco mais racional. E eu tenho medo pelo Jared, que é como a parceira da Micaela falou, né? Cuidado onde você tá pisando. Não vai se meter em coisa que não é do seu tamanho, porque às vezes ele tá mexendo em coisa que é maior do que ele. E a gente vê no final que o Vance, ele tá bem, tipo, puta, o que eu vou fazer com esse cara? Que ele tá se metendo onde ele não deve se meter. Eu não sei, estou com medo pelo Jared, mas eu não acho que esse vai ser o foco, por enquanto, porque eu acho que os 2 próximos episódios, de novo, vão colocar a Micaela, o Ben, o Cal e toda a família Stone pra teste, porque tem ameaça grande vindo por aí. Mas, de novo, essas são as minhas teorias. A minha cabeça tá explodindo, eu tô passando dias e dias olhando pra isso e eu quero saber se faz sentido pra você. Então deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreva, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!